Senhores vereadores, senhora vereadora, vamos dar início ao segundo expediente. Hoje, devido à discussão da folha de pagamento da Prefeitura e das autarquias, estamos com o nosso horário em alteração não regimental, mas conto com a compreensão dos senhores para que possamos desvendar cada um dos problemas que enfrentamos no dia a dia de nossas discussões e no enfrentamento também às questões orçamentárias e financeiras que nos arvoram no dia a dia. Está em discussão, ou estão em discussão, as proposições avulsas. Vereador Lito Solener tem uma colocação a fazer. Senhor presidente, tenho colocações com relação às indicações 105 e 110 do ano corrente. A 105 diz respeito a funcionárias da Secretaria de Educação. Hoje, falou-se tanto de folha de pagamento, a gente percebe ainda que ainda não está completo o número de funcionários para desempenhar funções em escolas. Na escola Professor Paulo Mauro Del Giudice, na comunidade rural da Colônia Vaz de Melo, tem lá uma escola reformada, uma escola ampla. Passou-se a ter horários integrais para aprendizado dos alunos, concentrando, inclusive, demanda que era de outras comunidades, onde as escolas foram fechadas e transferidas para lá. Aumentou-se o número de professores, ampliou o espaço. Só que esqueceram de um detalhe. Manteve-se o mesmo número de cantineira e de faxineiro. Ou seja, está faltando funcionários, porque a demanda aumentou muito e os funcionários são os mesmos. Aí, eu vou repetir uma frase que uma dessas cantineiras ouviu lá no departamento pessoal ou recursos humanos. Fala lá para eles que a escravidão já acabou há muito tempo. E olha só, a demanda como dobrou na escola e as funcionárias para a cantina, para a faxina são as mesmas. Então essa indicação é para que se contrate mais pessoas para atender essa demanda. Indicação 105. Muito bem. A indicação 110, senhores, não sei se vocês utilizam a via ali da Avenida Brasil, que é ligando ali o Rebenta Rabicho, perdão falar assim, aqueles que gostam, Carlos Dias, enfim. Mas tem morador lá que faz questão de falar Rebenta Rabicho. Ou o bairro Sagrado Coração de Jesus, né? Passando ali pelo castelo, para sair no centro, enfim. No pé do morro, vamos dizer assim, próximo ao Hospital São João Batista, tem um buraco ali, que deixa eu tentar lembrar, desde quando eu estou passando dentro dele, porque ou você passa dentro dele ou você não sobe a rua. Há uns 2 meses no mínimo. E ele só está abrindo, pedra fincada, cada vez que passa um carro, ele só está abrindo, está abrindo, está abrindo. Então, para você passar naquela via, ou você não passa, ou você passa dentro do buraco. Então, solicitando através da indicação 110, tampar o buraco ali na Avenida Brasil. Obrigado. Senhores vereadores, em votação, vereador Geraldão, representante da bancada do PTB nesta casa, para o uso da tribuna. Senhor presidente, pela primeira vez hoje, às 10h... Como é que é aquilo? 10h15, estou sem os óculos.
A gente faz o primeiro uso da tribuna, então fica o registro aí de boa noite aos que estão nos assistindo, aos colegas, ao público que ainda resiste nessa noite. Antes de entrar neste pronunciamento, uma espécie de uma brincadeira, mas com aquele fundo de verdade, solicitar aos colegas vereadores que mobilizaram tamanha movimentação nessa casa hoje, para que em todas as audiências públicas de prestação de contas haja essa mesma mobilização. De repente, se a população estivesse perto desses problemas financeiros da cidade, rotineiramente, o buraco não estaria tão embaixo e não tão largo como se encontra no momento. Então, fica aí uma solicitação, enquanto membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para que a gente tenha audiências públicas com mais presença de próprios colegas, assim como do público presente. Inclusive, presidente, vereador Marcos Nunes, nesse sentido, de repente, naquela diálogo com o Executivo, a gente também adotar um novo horário, né? De repente fazer à noite, que também promoveria um maior público nessa casa para as audiências públicas, tanto de público presente quanto de vereadores. O professor Idenil me pediu a parte, mas é porque vai ter um outro lado aqui, essa foi só uma brincadeira. Senhor presidente, agora falando muito sério, assim como com os demais colegas aqui da casa, venho para pronunciar em relação ao Parlamento Jovem. Na última sexta-feira, essa casa, pela manhã, ficou repleta de jovens das várias escolas participantes do Parlamento Jovem. Alguns vereadores estiveram presentes, mas não é dos jovens que eu venho falar nesse momento. Eu venho falar, na verdade, de políticas públicas para os idosos, para os velhos. Esses estão no esquecimento em nossa cidade, e isso ficou muito claro evidente, quando aconteceu aqui um debate sobre a situação do envelhecimento e a qualidade de vida, que é o tema do Parlamento Jovem deste ano. Tivemos representantes de conselhos, da pastoral da Igreja Católica, ex-vereadora esteve aqui presente também, e o que deu para se perceber é que todos os setores públicos, incluindo-se essa casa, não têm um olhar para uma política pública para os jovens. Em virtude disso, convoque, então, através de requerimento, para uma audiência pública para tratar de política pública municipal para os idosos. O que deu para se perceber é a Câmara peca. Existe aqui uma resolução 06 de 2012, que institui o Parlamento do Idoso. O quão, e aí olhando para o doutor Sérgio, que é da área de saúde, o quão importante não é para o idoso ter atividades permanentes. Tirar ele daquela rotina de dentro de casa, por que não a gente não fazer uma atividade semanal para os idosos? Que eles pudessem discutir, debater suas possíveis demandas, né? Resoluções de suas demandas. E é um requerimento que foi feito a essa casa, para que se coloque em prática essa resolução 06 de 2012, tenhamos mais uma atividade transversal nessa casa e tragamos, assim como já trazemos os jovens, tragamos para essa casa também os idosos. Uma outra coisa que ficou percebida, existiu um Conselho Municipal do Idoso. Por questão política, e aí sem querer levantar o lado A, B, C ou D, porque eu entendo política pública como suprapartidária e supraeleitoral, desfez esse Conselho do Idoso. Há feito, então, uma indicação solicitando ao Executivo que retome as atividades do Conselho do Idoso. Nesse contexto, tive a liberdade de conversar no Executivo e parece que já tramita na Procuradoria um novo projeto de lei. Até porque eu achei um pouco estranha a atual composição com, me parece que 36 conselheiros titulares, 18 governamentais, 18 não governamentais. Eu acho que isso dificulta a movimentação do Conselho. Mas vai vir uma nova lei para a gente, mas o Executivo não pode cruzar os braços. E aí um lado positivo que se viu foi a ação da pastoral, que visita algumas casas, inclusive trazer um número antes que a campainha toque. Tem relatos de 650 casos de maltratos a idosos. A ex-presidente do Conselho, eu preciso de mais um minuto, senhor presidente. A ex-presidente do Conselho trouxe aqui um exemplo de caso
que é filho mantendo relação sexual com mãe idosa. E essa história se alastrou sem que a justiça, e aí entra um outro poder público, tomasse nenhuma providência, até que, pela idade, a vítima viesse a falecer. Triste relato. Uma manhã super positiva que a gente teve aqui, no que se refere à participação dos jovens, levantar esses problemas, mas eu acho que é uma política pública que nós não podemos deixar para gerações futuras construir. Até porque ficou claro também que dia a dia todos nós estamos envelhecendo, inclusive os jovens que estão vindo. Então, peço a sensibilidade. Nesse contexto também, a gente fez a indicação lá para retomar o Conselho do Idoso, e aí uma coisa já no âmbito da Procuradoria dessa casa, e que eu gostaria de chamar a atenção à vereadora Marilange nesse momento, é o quê? A Câmara não distingue esse nome idoso, não é um nome, esse termo idoso, dentre suas comissões. Então, fica um exercício aqui, inicialmente, no dia até procurei o jurídico, e achei que, de repente, e até pelo que se foi colocado, vamos dizer assim, o encaixe desse nome seria nos direitos humanos. Depois eu falei assim, será que eu estou jogando uma incumbência para uma colega e para os colegas dessa comissão? Então, é uma coisa para a gente digerir junto. Depois eu pensei, aonde está a juventude também pode estar o idoso. O idoso também é saúde, enfim, é transversal. Mas eu acho que a gente tem que também providenciar uma resolução interna para que esse termo seja incluído, para que fique mais latente na nossa agenda, na nossa pauta de discussão. Afinal, eu quero chegar lá, quero chegar com qualidade de vida. E, para isso, a gente precisa do poder público atuando. Boa noite. Senhores, solicito à Secretaria Legislativa que verifique o agendamento da audiência pública, cumpridos os dispositivos legais da lei municipal que regula a realização de audiência pública. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores e vereadora favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Registro a presença de José Chico e também a secretária do Sinsuv no nosso parlamento, hoje prestigiando a nossa votação. Senhor secretário vereador Lidson Lene Ferreira. Em primeira votação, projeto de lei 005/2014, onde declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Viçosa, Sinsuv. Autoria do vereador Sérgio Norfino Pinto. Autor do projeto, doutor Sérgio Norfino Pinto, por gentileza, concedo a Vossa Excelência o uso da tribuna. Boa noite, caro presidente Luiz Eduardo, em nome do qual cumprimento os demais componentes da mesa, caros colegas. Bom, é com satisfação que eu apresento e peço a aprovação dos colegas desse projeto de lei que declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores da UFV, que é uma sociedade civil fundada em 1990 por um grupo de funcionários da UFV, apoiado pelo magnífico reitor, professor Antônio Fagundes, que tem por objetivo representar todas as categorias de servidores da Universidade Federal de Viçosa. Recebeu em 27 de dezembro de 2013 certidão do Ministério do Trabalho e Emprego pela Secretaria de Relações do Trabalho para representar a categoria profissional dos servidores da UFV. Certifica ainda que se encontra informada junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais a atual diretoria. Visando desenvolver integração e solidariedade entre os servidores da UFV, com o intuito de apoiar suas aspirações de caráter pessoal e coletivo, promovendo e estimulando o desenvolvimento cultural, esportivo, artístico e o lazer dos sindicalizados, bem como de seus dependentes e dos demais servidores da UFV. O papel principal do sindicato é o de prestar solidariedade aos trabalhadores em suas justas lutas,
tentando buscar o melhor para cada categoria, lutar com garra e sabedoria pelos direitos de seus sindicalizados e demais trabalhadores. O Sinsuv é fundamental para a categoria que ele representa, e durante esses anos todos ele tem prestado com muito valor a atividade ao qual ele se propõe para o grupo que ele representa. Então, a importância do Sinsuv dentro do contexto da UFV, no grupo de servidores que ele representa, realmente é inquestionável. É um título honorífico, sem dúvida nenhuma, e nesse sentido a gente pede a colaboração de vocês para a aprovação desse projeto, desse título de utilidade pública para o Sinsuv. Projeto de lei em votação. Parlamentares presentes permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Próximo projeto da pauta, senhor secretário. Substitutivo ao projeto de lei 012/2014, de autoria dos vereadores Alexandre Valente Araújo, Sávio José do Carmo Silva e Sérgio Norfino Pinto. Altera o artigo 5º, caput da Lei 1891/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Senhor vereador, líder do PT, Sávio José, autor do projeto. Presidente, obrigado. Com a sua licença de falar daqui mesmo, eu queria pedir a retirada do projeto, porque ele precisa de 2 correções, e aí para voltar nas próximas semanas. Plenário, o vereador autor do projeto solicita a retirada do projeto, conforme o regimento interno, assim é o permitido. Manifestação do vereador do PTB, Geraldão. Vou me meter o Dorico Paraguaçu mais uma vez, senhor presidente. Semana passada chamou atenção. Mas, enfim, dá para nortear a gente que tipo de mudança que é essa? Onde tem escrito que o processo seletivo simplificado se dará por prova ou prova e título. É só prova e título. Tirar esse ou. E depois, quando coloca quais as entidades serão comunicadas do edital, está Sindicato dos Servidores Municipais, a incluir que, se for na educação, também o Sindicato dos Profissionais de Educação, Sindiut. Essas 2 alterações. Senhores vereadores, o pedido do vereador está em discussão, em votação. Aprovado o pedido do senhor vereador para retirada do projeto. Próximo projeto para discussão nessa noite, senhor secretário vereador Lidson Lene Ferreira. Senhor presidente, agora dessa vez em única votação. É o projeto de resolução 006/2014, sendo de autoria da mesa diretora dessa casa. Concede reajuste aos servidores da Câmara Municipal nos termos que especifica. Para uso da tribuna, o presidente dessa casa, vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Senhores vereadores e senhora vereadora, hoje nós trazemos ao conhecimento de senhores para votação, em votação única, logicamente, o reajuste que estava proposto no orçamento que fizemos no ano passado para esse exercício de 2014. Dentro das possibilidades, dentro das condições financeiras, dentro do que estava planejado no orçamento, estamos trazendo aí hoje exatamente aquilo que se chama a execução de um planejamento anterior. Lógico que nós temos uma série de assuntos a serem discutidos e cada ente, na sua independência, ele faz o seu planejamento, ele faz a sua proporção para um realinhamento. Vejo que quando foi do cumprimento
da nossa recomposição salarial, não tivemos aqui nenhum motivo para que fosse colocado às escondidas ou às pressas ou às escuras. Fomos claros, transparentes, e agora trago aos senhores também de forma clara e transparente, com o apoio da mesa diretora, que com certeza tem procurado, juntamente com essa casa, valorizar e dignificar a esses servidores, que embora poucos são, eles se debruçam, como diz sempre o ex-vereador dessa casa, Ângelo Schecker, se debruçam sobre as proposições, as necessidades e sobre o dia a dia que essa casa exige. Portanto, estamos aí colocando ao conhecimento dos senhores parlamentares. Projeto de resolução em discussão. Projeto de resolução em única votação. Vereador Paulinho Brasília. Uma pergunta, senhor presidente. Esse aumento é de quantos por cento? O aumento de 6%, retroativo a janeiro. Janeiro? Isso. Esse é o aumento, o reajuste dos senhores servidores dessa casa, um reajuste linear a todos os servidores. Senhores vereadores, favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de resolução número 06/2014, aprovado em única votação. Uso da tribuna livre, vereador Marcos Nunes, a busca do regimento interno, inclusive para a nossa próxima discussão que vai acontecer ainda, a gente fazer essa previsão dentro do regimento interno, que esgotada a pauta, possamos restaurar a discussão política, para que a gente tenha realmente oportunidade de otimizar o nosso tempo. De acordo com as inscrições, estão inscritos vereadores Idelmino, Lidson, professor Idelmino, Lidson, Geraldão, professora Marilange, Paulinho Brasília, professor Sábio José, o microempresário Helder Evangelista e o nosso professor Marcos Nunes. Pois não, professor Idelmino. Senhor presidente, só questão de ordem. Vou fazer a proposta, né, da gente manter essas inscrições para a próxima semana. Eu acho que o tempo regimental já esgotou. Proposta aceita pelo vereador Lidson Lene. Senhores vereadores, a proposta do vereador professor Idelmino. Para a proposta. Vereador Geraldão. Sim. Vereador Paulinho Brasília, vereador Edenilson. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Cheirinho. Sim. Vereador João de Josino. Sim. Vereadora Marilange. Sim, senhor presidente. Vereador Lidson. Mais uma vez, sim. Vereador Marcos Nunes. Somos sim, senhor presidente, só por causa do adiantado da hora. Eu acho que ninguém tolera nem nos assistir mais nessa reunião tão longa. Obrigado. Vereador doutor Alexandre. Mesmo sentido. Vereador Sávio José. Positivo. Vereador Geraldinho Violeira. Sim, senhor presidente. E não vou colocar em votação a posição do vereador professor Idelmino, pois ele fez a solicitação. Agradecendo ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus por esse dia, hoje tivemos a procissão de encontro e desejamos, em nome da mesa diretora, uma Páscoa repleta de reflexão e muita paz a todos. Dou por encerrada essa sessão.